Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. Nós estamos aqui em nome da Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Estamos recebendo hoje aqui o vereador Renan Sokol, filiado ao PSDB, que tem o prefeito municipal do seu partido, Luiz Francisco Schmidt, e que também tem o governador também do seu partido, Eduardo Leite, e que, enfim, está tendo a sua primeira experiência como vereador, tem mais 2 anos, né? Vamos com calma, porque o tempo passa rápido, mas 2 anos ainda, são 700 dias quase, né? Então vamos com calma aí. Vereador, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite hoje, queria saudar os nossos telespectadores e também agradecer pela oportunidade da gente vir aqui e debater os assuntos da política municipal e também a nível estadual e federal. Acredito eu que teremos um excelente debate, então obrigado novamente. Vereador, vamos iniciar pelo governo do estado. Tivemos uma eleição que se definiu aí pelo candidato e governador hoje, Eduardo Leite, do seu partido, também um jovem como o senhor. Que expectativas o senhor guarda, assim, realisticamente, com relação ao governo do estado? Olha, hoje, na verdade, todo mundo sabe das dificuldades que o nosso governo do estado vai enfrentar nesses próximos 4 anos. São as mesmas dificuldades que o governador Sartori também ele enfrentou ao longo do mandato dele, mas eu tenho boas perspectivas que o Eduardo ele vai conseguir fazer um trabalho em que ele consiga, se não resolver todos os problemas, pelo menos nos tirar dessa crise, desse desânimo que acometeu o nosso povo gaúcho, por assim dizer, porque as pessoas estão muito céticas com essa questão da crise, sobretudo fiscal, que o nosso estado ele enfrenta. Então eu acho que ele está formando uma base bastante ampla para justamente conseguir aprovar as medidas que são necessárias, né? Talvez tenha sido por isso que o governador anterior não tenha conseguido aprovar todas as medidas que ele pretendia implantar, porque ele não tinha conseguido fazer uma base muito sólida e consistente. Então, eu acho que é exemplo do que o presidente Bolsonaro está fazendo a nível nacional, o Eduardo está tentando fazer a nível estadual, e assim que, definindo a base e verificar que ela tem um grau de concretude, que ela é bastante sólida, aí sim mandar as medidas que o nosso estado precisa efetivamente para sair da crise. Sem querer criticar, evidentemente, o governador anterior, porque eu acho que ele fez um bom trabalho também, e principalmente, eu acho que a coisa mais importante que ele fez foi escancarar a crise. Porque até então não se tratava como crise no estado, o dinheiro parecia que nascia em árvore, as pessoas gastavam com irresponsabilidade. Então o governador Sartori ele teve um papel muito importante nesse sentido, que ele escancarou realmente a situação do nosso estado e demonstrou que se atravessava uma forte crise que só vai ser resolvida com bastante sacrifício, mas também com muita seriedade e responsabilidade, que eu vejo que ele tinha, e também vejo no novo governador um grande grau de responsabilidade, mas também competência, e eu acho que o histórico dele na Prefeitura de Pelotas demonstra que ele pode sim atingir um grande resultado, porque ele aparentemente já tem algumas questões, né, que podem ser a solução para determinados aspectos do nosso estado que estão entravando o desenvolvimento dele. Os novos deputados tomam posse agora no final de janeiro, no começo de fevereiro? Dia 31, né? De janeiro? Desculpa, de janeiro, isso. Mas pelo que se pronuncia, ele já teria uma maioria, né? Assim, ao menos
se falando por partidos. Sim. Vamos dizer assim, ele tem uma maioria absoluta, por assim dizer, pelo que a gente verifica. Claro que essa maioria ela pode... Isso é fundamental, né? É de fundamental importância para poder enviar para a Assembleia qualquer discussão mais áspera, assim, porque a gente sabe que os deputados eles temem pelo desgaste que eventuais votos podem dar. Mas eu acredito que ele tem uma maioria bastante consolidada, talvez ele tenha maioria sólida para aprovar inclusive emendas à Constituição, e a gente sabe que algumas vão ser encaminhadas para a Assembleia e talvez já nesse primeiro semestre. Então eu acho que ele trabalhou bem essa situação. Ele tem por característica também o diálogo. Eu acho que na Prefeitura de Pelotas ele conseguiu implementar diversas mudanças mediante o diálogo, e antes mesmo dele assumir a cadeira de governador, ele já estava conversando com os deputados que estão encerrando o mandato agora e também com aqueles que vão iniciar o mandato em fevereiro. Então eu acho que, falando de forma bastante franca com todos os deputados, tanto os que estão encerrando o mandato quanto aqueles que vão iniciar, ele conseguiu pelo menos conscientizar das dificuldades. E eu acho que no dia 23 de dezembro, se eu não me engano, que teve a questão da votação do ICMS, dia 18 de dezembro, se eu não me engano, que teve a questão da prorrogação por mais 2 anos, ele foi aprovado com uma ampla margem de votos, e eu acho que isso é fruto justamente dessa conscientização da responsabilidade de cada deputado que ele fez. E isso só consegue fazer mediante o diálogo. Então eu acho que já é um sinal de que podemos ter soluções para os nossos problemas históricos já num primeiro momento, mas nada assim de aprovar e conseguir resolver a situação no nosso estado em 1 ou 2 anos. Isso é questão para talvez não encerrar nesse mandato dele e sim no sucessor dele, mas tem que conscientizar cada um das suas responsabilidades. Talvez um tenha escancarado, o outro comece um trabalho, exatamente, pega um caminho diferente e outro prossiga, mas enfim. Isso exatamente. O Alto Uruguai, mais especificamente Erechim, mais uma vez, encerra um pleito sem ter exatamente um representante genuinamente nosso ligado aqui. Vou pegar o exemplo do Afonso Taques, o deputado Afonso Taques, deputado Firmino Girardello, deputado Eloy Zanella, deputado Celso Testa, que me ocorre, deputado Antônio Dexheimer, que eram exatamente daqui. Quer queira ou quer não, a gente tinha um canal mais direto. E depois vieram outros, Ivar Pavan, Pietroski e tal, mas que não eram exatamente de Erechim, mas também eram da região. E o que pode mudar nas relações, ou nós vamos continuar na mesma situação, ou seja, entre aspas, bem esquecidos, dá para se dizer assim, com relação aos governos estaduais? Na verdade, o que a gente vê? Infelizmente, essa quantidade muito grande de partidos que tem, ela acaba nos causando um grande prejuízo, porque como são vários partidos têm representação na Assembleia e cada qual vai buscar o apoio por todo o estado. Ninguém se elege só com o voto de uma região. Só que o problema é que faz com que aqui no nosso município diversos partidos componham a Câmara de Vereadores e por assim cada um vai tendo seus candidatos, normalmente de fora, e muitas vezes os próprios candidatos daqui eles se lançam, às vezes sem nenhuma expectativa, apenas para agradar os interesses partidários. Eu me recordo de que lá na FRINAP, em novembro, teve um fórum de debate muito interessante no final da sexta-feira, que contou com a tua presença como mediador, o doutor Alcides Stumpf, o prefeito Eloy Zanella, o ex-prefeito Eloy Zanella, o Schmidt, diversos políticos com um histórico muito bonito e de respeito aqui do nosso município, e a maioria acho que teve unanimidade em falar isso, né? Que o grande problema é essa quantidade enorme de partidos que faz com que todo mundo, e é um direito justo e legítimo de cada um achar que pode ser candidato, então faz com que diversas candidaturas elas já larguem, vamos dizer assim, sem nenhuma perspectiva. Então eu acho que também não vamos eleger um deputado estadual ou até mesmo um federal com 7 meses de campanha. Eu acho que essa questão ela tem que ser tratada muito antes. Quando estiverem definindo, por exemplo, as coligações para majoritária, de repente já lançar 2 nomes, um para estadual e um para federal. E aí sim trabalhar esses nomes, independente do resultado da eleição municipal, para a gente ter uma... isso aqui na região? Porque a gente sabe que, olha, respeitosamente e legalmente todos têm o seu direito, mas não deixa de ser assim uma
anulação. Sim, é uma autofagia, por assim dizer, porque acaba um inviabilizando... É um processo autofágico. Exato, a possibilidade do outro se eleger, né? Então, por isso que eu acho que isso tem que ser debatido com bastante calma e tranquilidade, já quando estiver formando as coligações para a majoritária, e aí definir, o cidadão A vai para prefeito, o B para vice-prefeito, quem sabe o C para deputado estadual e o D para deputado federal. Pensar em nomes com bastante possibilidades, a questão de a infiltração nos municípios aqui do interior, para sim nós ter viabilidade nas candidaturas, porque senão acaba de tempo em tempo alguns candidatos que são aqui de regiões próximas ou até de municípios aqui da nossa região, mas que já não estão mais aqui, acabar logrando êxito por uma questão de composição partidária ou que eles conseguem o apoio com algumas emendas de deputado federal, que eles conseguem fazer uma pré-campanha interessante, mas são casos isolados. Para nós conseguir ter êxito e, enfim, uma representação, eu acho que tem que ser uma coisa planejada, estudada e tem que ser mediante consenso. Porque senão cada um vai exercer o seu justo e legítimo direito de concorrer quando entender que é o momento. Um desses espaços muito interessantes de se chegar ou se iniciar esse processo seria a própria Associação dos Municípios do Alto Uruguai. Mas ao que se percebe ali, desde que eu acompanho aí, não apostaria as minhas fichas aí. Não, perfeito, justamente por aquilo que a gente falou, né? São muitos partidos inclusive com assento na nossa mão. Interesses de prefeitos. Também, inclusive isso. E as emendas parlamentares que a gente vê vindo de Brasília, que eu considero um mal para a nossa política. Com certeza. E é um instrumento de se propagar no poder. Elas acabam fazendo também com que muitos prefeitos dependam dessas emendas para poder viabilizar a administração de seus municípios. Então, essas emendas acabam fazendo com que se crie um cabresto com relação aos administradores que ficam com as mãos atadas. E não é a gente não pode criticar sem conhecer realmente a situação deles, né? Mas é um mal que a gente tem para a política, essas emendas parlamentares. Essa questão das emendas parlamentares, eu entendo o seguinte: os senhores prefeitos, cada um tem a sua opinião, podem achar interessantes, mas no fundo, no frigir de todos os pesos aí, não passa de um contentamento com migalhas e uma manifestação muito grande, muito forte, de assim um grau muito elevado de ignorância política com vistas ao compromisso do desenvolvimento regional. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta hoje recebendo aqui o vereador Renan Sokol, do PSDB, que também está acompanhado aqui nos estúdios do Gabriel Márcico e do Tiago Ziliotto. Um abraço a ambos. Vereador, o senhor é do partido do governo, do governador do estado, do governo do estado. Quem é o interlocutor, ou quem é que o senhor acha que pode ser o interlocutor, ou o senhor é o interlocutor, ou poderá vir a ser, enfim, do governo do estado, já que nós não temos um deputado genuinamente nosso do seu partido? Na verdade, essa é uma questão que ainda não existe uma definição de nome, então por hora a gente está tentando fazer às vezes de representar o poder executivo estadual. A gente busca sempre estar em contato, não só com o governador, porque ele tem uma agenda bastante cheia, sobretudo nessas primeiras semanas, né, primeiros meses, mas também com todo aquele staff dele, as pessoas que o acompanham desde antes das eleições. Claro que não sou só eu, o nosso prefeito municipal também, a gente sabe que tem um bom contato com o pessoal em Porto Alegre, o meu colega o Emerson Schelski, vereador também, o presidente do nosso partido, o Alan Festugato, e também até alguns
outros amigos de outros partidos que compuseram a base durante a campanha, mas por hora, assim, eu tenho tentado estar sempre atualizado e pelo menos informado a respeito das decisões lá em Porto Alegre para a gente ver no que pode afetar aqui a nossa região. Quem é que são os deputados mais próximos aí da nossa Pelo região? PSDB? Pelo PSDB. Pelo PSDB nós temos o Matheus Vesp, que é um deputado de primeiro mandato, que tem 30 anos, é professor universitário e advogado também, um amigo meu. Ele é de Passo Fundo, mas fez uma campanha bastante interessante aqui na região, porque ele tem familiares aqui no nosso município. O pai dele, ele é nascido aqui em Erechim, se criou aqui, depois foram para Porto Alegre. E tem também a deputada Zilá Breitenbach, que já está no 3º mandato, já foi presidente do partido na época que a Ieda foi líder de bancada no governo do governo do estado também. Ela é aqui de Três Passos, mas ela tem uma atuação bastante, sobretudo nos municípios que compõem aqui o nosso Alto Uruguai. Ela sempre batalhou muito pelo fortalecimento do PSDB aqui na região norte do estado, né? Então, são duas pessoas com quem eu tenho um relacionamento bastante estreito. E em termos de federal, a minha maior proximidade é com o Lucas Redecker. A gente também compõe, mantém uma amizade bastante grande, a assessoria dele também. Então a gente tem buscado normalmente os contatos também através desses gabinetes, porque eles se colocaram à disposição da região, né? E a gente está buscando, na medida do possível, através deles atender as demandas que têm chegado já nesse primeiro mês. O senhor tem alguma novidade quanto ao preenchimento de cargos estaduais em Erechim? Na verdade, as informações que nos foram passadas é que essas questões só vão ser tratadas agora a partir de fevereiro, né? Os deputados vão tomar posse agora no dia 31 de março na Assembleia. Posteriormente, vão começar a ser feitas os preenchimentos dos espaços. Mas o que a gente já tem visto é que alguns dos cargos que existem, eles vão ser cortados, porque não tem necessidade da manutenção deles. Até se conversou em extinguir algumas coordenadorias, porque se entende que falta professor dentro das salas de aulas e alguns deles estão nas coordenadorias. E aí o que foi nos informado é que a 15ª Coordenadoria Regional de Educação, ela não sofreria nenhum impacto, porque ela abrange, não faz parte do plano, pelo menos a princípio, porque ela abrange um número grande de municípios, então a atuação dela é bastante forte. Então talvez nesse sentido aqui não vá haver essa redução. A própria área geográfica é muito grande. Exatamente, ela é bastante abrangente, né? Então, o que está se fazendo é fazendo primeiro o estudo dos cargos, desses espaços que são necessários manter, e aqueles que não têm tanta necessidade, eles vão ser extintos, porque, como é de conhecimento geral, o nosso estado precisa ter economia, ele é um estado bastante inchado, e quanto mais puder cortar gastos que são desnecessários, melhor para o governador para poder fazer um bom trabalho e, como ele prometeu durante a campanha, pelo menos até o término do primeiro ano, tentar colocar em dia todos os salários dos servidores do Executivo. Vereador, eu sei que o senhor também sabe que o Alto Uruguai precisa de quase tudo, uma série de coisas. Mas se acontecesse um milagre, o governo desse certo daqui 3 anos, olha, o Alto Uruguai merece uma obra, o que o senhor acha que poderia sim ser prioritário? Para o Alto Uruguai é que a gente tem muitas demandas, né? Mas eu acho que assim, a conclusão de alguns acessos mesmo asfálticos... Mesmo que o senhor diga uma, não invalida que as outras... Não, com certeza. Eu acho que fica à vontade. Eu acho que a conclusão de alguns acessos asfálticos, elas são imprescindíveis para o nosso desenvolvimento. Eu poderia citar a estrada que liga Aratiba a Itá, é uma demanda urgente que a gente tem. Ligações ao município de Campinas, entre Rios do Sul, também é outra demanda urgente. São diversas demandas, a maioria delas na área de infraestrutura, né? Porque a gente ressente muito disso. E claro, aí já dependeria mais recurso federal, concluir aquelas melhorias e o aumento do Hospital Santa Terezinha também seria importante, mas aí envolveria também verba federal. A gente espera que o governo consiga colocar em dia os valores que o Estado do Rio Grande do Sul deve também para a Fundação Hospitalar. Eu acho que são essas as principais demandas que a nossa região carece. Se o senhor me permitir, eu sou mais velho que o senhor, não quer dizer que eu saiba mais, não. Absolutamente, mas a gente ao longo do tempo eu fiz muitas coberturas e a gente vai ligando os pontos e tal, né? Uma obra que eu acho que mereceria um olhar diferenciado e um dos prioritários seria a ligação asfáltica aqui de Pinhalzinho com a região Nordeste, que ligaria a região Nordeste com o Alto Uruguai, retirando a preferência do Nordeste
paulatinamente ir se ligando com Passo Fundo e com Santa Catarina. Sim. Né? Eu já vi muitas lideranças, já fiz muitas reportagens em cima disso, e são 20 quilômetros ou 25, uma coisa assim, ali na saída de viadutos, né, àquela região. Sim, não, essa é uma demanda que até já muitas pessoas... RS 126. Isso. Muitas pessoas até já tinham nos procurado para falar, se puder conversar com o governador e dar uma atenção para essa obra, vai ser de suma importância, tanto para a região Alto Uruguai quanto para a região Nordeste. E sim, é uma das demandas prioritárias. Eu citei aquelas outras duas, porque até pela proximidade com nós aqui, mas essa também é uma demanda muito urgente e importante de se viabilizar. Acho que se cada governo tivesse feito dois acessos, recuperado a 135, aí feito, hoje a gente estaria, olha, nós temos duas para escolher. Exatamente. Eu acho que nunca não vamos dizer, mas a maioria dos governos que se passaram, eles não tiveram essa preocupação com a viabilização da infraestrutura. E a infraestrutura é de suma importância para poder escoar a produção, para também trazer mais desenvolvimento para a região. Inclusive o turismo também desenvolve sensivelmente, né? E como o Estado foi perdendo capacidade de investimento, os governos, eu acho que eles foram meio que, vamos dizer assim, se escorando na justificativa da falta de recurso para não viabilizar essas demandas. Eu ouvi falar também até uma espécie de um fio condutor, que é uma figura, digamos, da região do Nordeste com o Alto Uruguai, passando lá para a região de Frederico, sim. Que seria quase no chapéu do Rio Grande. Claro. Digamos que são regiões importantíssimas que poderiam ser interligadas. Né? Eu acho que sim. O senhor foi pego de surpresa com a ida com o ingresso do Dr. Plínio Costa Júnior na saúde? Foi consultado, o partido foi consultado, debateu, isso foi obra de quem? Não, na verdade, Adelar, eu recebi essa indicação com bons olhos, porque o Dr. Plínio é uma pessoa muito boa e também muito capacitada. E ele já tem a experiência de ter sido secretário da Saúde no governo anterior, né? Então, para mim, não foi uma decisão, uma notícia que me causou grande espanto. Eu só tomei conhecimento dela após ela vir à tona, porque eu estava nas minhas férias ali na troca de ano, né? Entre o Natal e o Réveillon. Então, quando eu retornei para Erechim, já estava sabendo, mas eu fiquei feliz porque se trata de um excelente profissional e de uma pessoa muito capacitada. Não posso dizer que participei da decisão e da escolha, até porque incumbe, claro, ao Poder Executivo essas decisões, mas não passou também pelo crivo do nosso partido, e até pelo fato dele ser de outro partido que compõe a dita oposição, pode soar um pouquinho de estranheza, mas o próprio secretário da Saúde, ele também é do partido do Dr. Plínio, do MDB no caso, e ele iniciou o mandato do nosso atual prefeito já sendo secretário a despeito de ser de um partido de oposição. A pergunta não teve nenhum interesse no sentido de falar da pessoa em si, porque nós estamos aqui, se trata apenas de política, tanto é que eu fiquei em dúvida, será que o MDB está entrando no PSDB ou o PSDB que está entrando no MDB? Né? E a política, ela é assim, entende? Estava na oposição, hoje está junto, amanhã não se sabe. Né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho. Eu recebi aqui um listão de sugestões e proposições e projetos, né? O que o senhor gostaria de destacar nesse 1 ano e meio aí? Eu acho assim, no primeiro ano a gente tem uma atuação um pouquinho mais discreta, e era líder do governo, a gente tinha também que lidar com essa questão da liderança do governo, de estar bem representando o executivo e fazer o elo de conversas, de diálogo do Poder Executivo com o Legislativo. Já nesse segundo ano, em 2018, eu já tive um pouquinho mais de tranquilidade e liberdade e também já mais experiência para poder buscar a viabilização de alguns projetos e ter uma atuação também um pouquinho mais autônoma e independente. Então a gente conseguiu aprovar diversas sugestões para auxiliar o Poder Executivo a fazer uma administração cada vez melhor, com o Vale Livro, que a gente até esteve aqui para conversar, alguns projetos de isenção de impostos para implementar no município, e tudo isso se constrói não de um ano para o outro, mas com tempo e com estudo. Também tive alguns outros projetos que a gente conseguiu viabilizar. Eu gosto de destacar a incubadora, porque foi um trabalho também árduo que a gente teve, e hoje ela é uma realidade no nosso município, que a gente foi para outros municípios para verificar como é que a gente podia viabilizar. Contamos também com a parceria do secretário Altemir Barpi e do próprio prefeito. Tecnologia tecnológica, ali, né? Exato.
que ela está lá na Clementina Rossi, e ela está desenvolvendo, vai ter um trabalho muito importante para a nossa região, porque vai fazer com que mais talentos se desenvolvam e se estabeleçam aqui. Então ela dá essa tranquilidade para as pessoas dessa área poderem fazer suas atividades com mais tranquilidade. E também eu sempre gosto de destacar a nossa participação, juntamente com o vereador Rafael Ayub, do projeto Sentinela, de vídeo monitoramento, que a gente tem conseguido trazer mais segurança para o nosso município. E segurança é uma questão que eu sempre deixei bem claro, que é uma das minhas prioridades. Eu acho que qualquer agente político, seja ele do legislativo ou do executivo, não pode medir esforços para viabilizar uma melhor segurança para o nosso município, e ainda mais quando se trata de um município onde tem uma atuação tão forte e conjunta da Brigada Militar, da Polícia Civil e das demais forças de segurança, e também com o apoio do CONCEP, que é sempre bom frisar, na pessoa do Sr. Miguel, quem transmite um abraço. Eu acho que alguns desses meus projetos de atuação nesses dois casos em específico, eu acho que tem me dado bastante tranquilidade. E também o Poder Legislativo, quando tu atua no Legislativo, a questão de colocar a sua opinião e saber fazê-la se impor, sempre com o diálogo, é claro, eu acho que é importante. Eu tenho conseguido fazer isso nesses 2 anos. Já estou considerando que o meu mandato está começando a fluir com mais tranquilidade e também com mais naturalidade. Vereador Renan Sokol, muito obrigado pela entrevista. Lhe desejo um ano exitoso e nós vamos conversar esse ano mais vezes. Muito obrigado, então, hoje, pelo convite para estar aqui debatendo. Me coloco sempre à disposição, é muito bom vir aqui participar do teu programa. Também lhe desejo um feliz 2019, assim como a todos os nossos telespectadores. Boa noite a todos e até uma próxima. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde empresarial Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo na sua empresa sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo e no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.